Fala pessoal, meu nome é Diego Souza, esse é o nosso canal Momento com Deus e hoje estamos com mais um podcast. Vamos hoje bater um papo com a minha tia Wanda. Boa noite, tia Wanda, tudo bem? Como é que a senhora está? Tô bem, graças a Deus. Boa noite, gente. Então, tia Wanda, a senhora que assiste nosso podcast, né, sabe que a gente costuma ter uma pergunta muito normal, muito comum, né? Todo mundo que vem aqui a gente faz essa pergunta primeiro. Como que foi o encontro da senhora com Deus? Assim, como foi o momento da conversão? Como que foi? Assim, se a senhora lembra, né? Como que era na época? Como que foi? Que eu lembro, desde que eu me lembro assim, eu lembro da senhora na igreja, lá, casa de oração. Então, lembro sim. Foi assim, eu não fui criada num berço evangélico, né? E muitas das vezes eu ouvia falar de Jesus, mas só ouvia falar. Até que um belo dia, né? Eu sempre que eu podia ir na igreja como visitante. Aí um dia, durante a tarde, uma visita do irmão Silvio Medeiros no meu lar, eu aceitei Jesus. Ele cantou um louvor e através desse louvor Deus tocou no meu coração e eu aceitei Jesus. Foi em 98. Mas foi na casa de oração mesmo que a senhora começou? Sempre foi da casa de oração? Sempre, graças a Deus. Embora eu tenha outras igrejas, né, do meu coração também, que eu me sinto, né, parte, como membro também. É. Eu lembro muito assim, né, nesse tempo também tinha muito na casa de oração, se não me engano, no final dos anos 90 ali. E como que, uma das coisas assim, esses tempos atrás, você gravou um podcast com meu pai, e muitas pessoas falam que eu lembro na casa de oração, sempre quando eles faziam um apelo, muita gente ia na frente se converter, entregar suas vidas para Jesus. O que a senhora acha que aconteceu com o passar dos anos, que hoje a gente não vê tanto isso nas igrejas, de quando tem um apelo assim, as pessoas indo lá na frente realmente querendo uma mudança de vida, entregando a vida para Deus. O que a senhora acha que aconteceu nesse período? Eu acho assim, que não que o amor de muitos esteja esfriando, mas eu acho que falta mais apelo. Não que seja por muito falar, né, que a pessoa vai aceitar Jesus ou não. Mas eu acho que tem muita gente que tem medo de deixar a vida que estão levando para poder levantar a mão, ou por vergonha também de ir lá na frente. A senhora pode falar assim para a gente, que eu quero entrar no assunto daqui a pouco, assim, alguma experiência marcante assim, que a senhora teve com Deus assim, ao longo dessa caminhada, dessa jornada, que só foi verdadeiramente, aqui eu vi a presença de Deus, aqui eu vi o mover de Deus em prol da minha vida, em prol de uma mudança, ou assim, eu vi aqui a provisão de Deus aqui, nessa coisa que só Deus podia fazer, e eu vi realmente Ele fazendo? Sim, então, sabe que eu passei, né, vários momentos difíceis, né, em termos de saúde, e eu vi, assim, muito de perto mesmo a mão de Deus durante a enfermidade de João Vitor, do meu filho. Deus operou um milagre mesmo. Eu lembro que teve até uma vez que a gente estava conversando com a Yara que gravou o primeiro podcast com a gente. O primeiro podcast do canal foi com Yara, né? Quem tá vendo. E a gente conversava. E um dia a gente estava conversando alguma coisa sobre milagre, eu não lembro assim. Eu falei, cara, dentro da tua família, tu mesmo já teve uma prova de um milagre, que foi o caso assim do João Vitor, né? Que eu lembro muito. João Vitor, ele foi criado muito próximo assim da gente, lá na minha casa, passou várias vezes lá em casa. Então ele era uma criança assim que hoje já tá grande pra caramba, já tá maior que eu. Mas a gente pôde presenciar, né, que a gente sabia que pela medicina talvez fosse um caso de uma recuperação muito demorada, e para Deus foi questão assim, de 10 dias, né, 15, eu não lembro agora o tempo certo. Sim, sim. Ele ficou internado aproximadamente 17 dias, né? E pela medicina não teria mais jeito, né? Mas Deus agiu. E também uma das coisas que eu queria saber da senhora é um pouco do testemunho da senhora. Eu lembro que a senhora, assim, quando chegou a pandemia em 2020, foi uma das primeiras pessoas assim que era próxima nossa que pegou o Covid. E a gente ficou muito preocupado. Eu lembro da minha mãe muito preocupada, até porque naquele momento era um alarde muito grande. Todo mundo achava que metade da nossa cidade, né, da nossa família ia morrer por Covid em algum momento. E a senhora foi a primeira a pegar. Assim, como que foi essa experiência? E porque eu acho que uma das coisas também que mais complica quando uma pessoa teve essa coisa, que precisava ficar isolado, não podia ter ninguém da família por perto, que em outros casos você tem alguém da família ainda para te dar um apoio, um suporte. Ali não, ali você está sozinho, então você depende muito mais de Deus do que em outros casos. Sim, verdade, Di. Eu fui uma das primeiras a pegar, né? E peguei muito forte, né? Cheguei a ficar internada
a usar até fralda, né? Tive um sangramento de 17 dias, passei períodos que eu mesma achava que eu não fosse sobreviver, né? E ali também, naquele momento isolada, eu acho que assim, eu fiquei muito mais próxima, né, de Deus. Deus sempre esteve comigo em todos os momentos, mas eu senti a presença dele muito forte mesmo. Teve momentos que eu achava que eu não fosse conseguir, que eu não fosse sobreviver, né, devido à doença, à dificuldade de respirar também, né, e eu senti a mão de Deus, assim, presente o tempo todo. E teve um momento que eu tive uma experiência com Deus, porque contando, muitos não acreditam, né, eu adormecia, mas eu dormia muito pouco, porque eu tinha muito medo de ser entubada. Então eu não conseguia mais dormir, tanto é que até hoje, assim, eu tenho dificuldade de dormir com a porta fechada do quarto, né? Mas eu vou superar isso aí em nome de Jesus. E lá, isolada, né? Yara já trabalhava no Covid nesse período, mas não podia cuidar de mim, teve que se ausentar, né? Por eu ter contaminado, né? Então contaminei todo mundo, mas só eu fiquei doente, né? E então eu fiquei lá isolada. E teve um dia que eu pensava que eu fosse realmente morrer naquele dia. Aí eu sempre pedi assim, eu não quero ser entubada. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não quero ser entubada, e bati o pé o tempo todo com isso. E nesse dia que eu peguei num sono, eu devo ter pegado num sono muito pesado. Eu vi nitidamente um médico de branco no quarto. E depois eu perguntei para as pessoas assim, acordei, né, meio que assustada, porque o medo de dormir, né? E perguntei, quem foi aquele médico tão bonito que teve aqui? Estava aqui do lado da minha cama. E todo mundo falou, não entrou ninguém no seu quarto. Ninguém pode entrar, só as enfermeiras, né, que iam fazer todo o cuidado. Não teve ninguém aí. Então, eu pude sentir de perto mesmo a mão do agir de Deus, né? E graças a Deus estou aqui hoje. Esses momentos assim que é como eu tenho um louco, eu e Deus, né? Nesses momentos que a gente vê todo o cuidado, todo o amor de Deus. Uma das coisas que às vezes, de vez em quando eu paro para refletir assim, a gente fala assim, às vezes a gente reclama de alguma coisa, alguma situação, mas a gente vê como que Deus tem cuidado da gente, tem cuidado da nossa família, o cuidado dele em cada detalhe, e a gente tem que ser muito grato a ele, e até por essas situações que a gente vai relatando, igual a senhora, até, foi mais ou menos 2 anos que aconteceu isso, 2, 3 anos, e daqui a alguns meses o netinho da senhora mais novo vai estar completando 1 ano, né? Como que foi também assim para a senhora, assim, ser avó pela 3ª vez? Como que... Foi muito bom, né? Tá sendo muito bom, né? Porque me tornei a voltar a sentir a sensação de ser mãe de novo, né? Porque ele fica muito próximo, né? Mais do que Daniel e Arthur, né? Então eu tô assim, me sentindo mãe de novo, né? E a nossa relação é muito forte, a minha com ele. Porque eu tô acompanhando já, né, da barriga, na hora do parto, presente, né? E bem presente. E o tempo todo, né? É uma coisa muito boa, assim. Eu agradeço muito a Deus, né? Pela vida dele, porque foi um parto difícil também, né? Tu sabe. E hoje tá aí, né? Nosso pacotinho aí para lá e para cá daqui a pouco, com um aninho, se Deus permitir. E agora deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Eu e Débora também está com a nossa filhinha, tá aí, vai fazer 4 meses essa semana. A senhora é uma avó que reclama muito, deixa os pais malucos. De vez em quando a gente está com a Giovana e chega a minha mãe. Essa criança está com frio. Não sei o quê. Como se a gente não soubesse cuidar, né? Eu acho que é um instinto natural que já acontece com os pais. Quando você vira pau, automaticamente a cabeça muda, tudo muda. A senhora também fica assim, toma cuidado com o meu neto, hein? Não sei o quê. Fico, sou chata, eu pego no pé e reclamo, e toda hora acho que o menino está com fome, mas ele está feito. Isso é coisa de vó, de mãe mesmo. É uma frase que eu vi esses dias que eu achei muito interessante, que é o seguinte, então é assim, né, igual a senhora tem 3 netos, né, Yasmin e Yara deram netos para a senhora, que fala assim, cria seus filhos para você poder mimar seus netos, né, e é realmente o que a gente vê acontecendo, a gente cria os filhos acabam sendo bem-sucedidos, construem famílias, e aí a gente pode mimar os netos, né, então a dica até que eu deixo para quem está vendo seu podcast, não mima seu filho, educa ele para que depois você possa mimar seus netos, né. Sim, verdade. Mimem muito, porque passa muito rápido. Daqui a pouco, né? O neto da senhora mais velha tem que já tem 10 anos? Daniel tem 10, Arthur fez 6,
e pacotinho vai fazer 1 ano. E tem o ano. Pietro e o Luá, que são meus netos do coração, né? Tia Wanda, e agora vamos falar assim, qual um louvor assim que marcou a vida da senhora? Ou um louvor que a senhora mais gosta de ouvir ultimamente? Ultimamente eu ouço muito Deserto, mas eu gosto muito de Não Pare. Não Pare. Agora até lembrei, né, tocando na igreja Não Pare. Quando a senhora pedia pra gente tocar. Sempre. Assim, qual livro da Bíblia assim, que a senhora mais gosta? Até para deixar como inspiração para o pessoal de casa para estar lendo, ou um versículo bíblico assim, que a senhora gosta bastante? Então, assim, livro, eu gosto muito do livro de Salmos. Mas um versículo, eu gosto muito do Salmo 46, né? Que diz, o primeiro versículo principalmente, está até aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ele tem sido na minha vida. Deus sempre está conosco nos momentos que a gente mais precisa, está com a gente em todos os momentos, né? Mas acaba que quando a gente está passando por um momento de dificuldade, a gente acaba que se apega mais e a gente precisa realmente ter, eu penso muito assim, né? A gente precisa muito ter um tempo realmente para Deus. Eu estava lendo uma vez um versículo, agora só não vou lembrar onde que é, eu sei que é Êxodo, quando o pessoal está no pé do monte assim, Deus pede para eles subirem, que Deus queria falar face a face com o pessoal. Eles veem lá os relâmpagos, os trovões, ficam com medo e falam: ei, Moisés, vai no meu lugar. Aí Moisés vai lá, sobe, Deus fala, e eu tenho muito isso para mim. Desde quando acontece isso, a gente pode ver, as pessoas não querem mais ter um relacionamento com Deus, as pessoas esperam da gente assim, vai lá e vê o que Deus quer falar, ora por mim, lê a Bíblia, e o que Deus quer falar. Então a gente tem que começar a falar, Deus quer falar conosco, então por isso que a gente tem que ler sempre a Bíblia, sempre orar, porque Deus quer ter uma vida de relacionamento conosco. Por isso que ele enviou Jesus, né? Tanto que um dos últimos versículos fala assim, quando está consumado, fala assim, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então, ou seja, a gente tem livre acesso ao Pai. E o Pai quer isso, que os filhos tenham um relacionamento com Ele. E isso é que a gente tem que buscar na nossa vida com Deus para não esfriar, né? O que a senhora acha um pouco disso? Então, eu acho que assim, as pessoas estão querendo muita bênção. Eu vejo muita bênção. A pessoa não quer pagar o preço, né? Porque a vida cristã é difícil. Eu costumo dizer assim, principalmente na semana passada, eu falo assim, meu Deus, a vida do crente não tá fácil não, gente. Porque veio só puxada uma em cima da outra e problemas e enfermidade, né? Tu sabe que... E de vez em quando eu tô chorando com o Diego, gente. Então, né, tudo, Diego aí, me ajuda aí, não sei o quê. Né? E até mesmo para desabafar, nós somos seres humanos, precisamos, né, pedir socorro ao outro sim, mas eu vejo que as pessoas estão indo buscar muito a prosperidade, né, que é só a bênção. E ontem eu ainda ouvi na pregação o pastor falando que a vida do crente realmente não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil, nem o próprio Jesus, e que a gente tem que levar umas lambadas de vez em quando para poder acordar, né, e buscar mesmo o Senhor. Com certeza. Se a vida está muito fácil, alguma coisa está de errado. Então a gente tem que começar a ver realmente, né, o que a gente precisa melhorar cada dia. Tia Wanda, agora você está caminhando no nosso podcast já para um final. Queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem nos ouve, né? Então, a minha mensagem nessa noite, hoje, eu tiro para mim, em primeiro lugar, é não parem. Está difícil com Deus, sem Ele só vai piorar. Então, que as pessoas continuem buscando a Deus, né? Nos momentos mais difíceis é o momento que a gente, como já falou, né, Diego? Que a gente se apega a Deus. Então, que as pessoas não parem, não desistam de lutar. Tá difícil para todo mundo. Se tá difícil com Deus, pior sem Ele. Então, é isso aí, não parem. Com certeza. Wanda, eu gostaria de agradecer a senhora por estar aqui conosco, esse podcast. E a gente começou o podcast com Yara, agora estou com a senhora também. Quero muito em breve estar gravando com meu tio Toninho, né, que foi um dos meus mentores, um dos meus discipuladores ao longo desse tempo. E uma coisa que a senhora falou, né, a gente precisa caminhar junto, porque a própria palavra de Deus fala, antes de dois, melhor do que um, porque o cordão de 3 dobras é difícil de quebrar, se um cai, o outro levanta. E o que nos sustenta muito, com certeza, primeiramente é Deus e a força dos amigos, da conversa, porque todo mundo vai ter um momento que vai oscilar. Então, se você estiver caminhando com alguém, provavelmente no momento que você oscilar, outra pessoa vai estar bem firme e vai te ajudar a superar as dificuldades do dia a dia, né? Com certeza, temos que estar juntos. Unidos somos mais fortes. Com certeza.
Então, Eu pessoal, agradeço, né? Eu que agradeço a senhora por disponibilizar um pouco do tempo da senhora, estar compartilhando essas experiências, né, que com certeza vão edificar vidas. Todas as pessoas que passarem por esses vídeos vão ver, né, a importância de quando a gente está no momento de dificuldade, de adversidade, clamar a Deus, que Ele sempre vem a nosso socorro bem presente, como foi o versículo que a senhora leu. Então, eu tenho certeza que vidas serão edificadas através desses testemunhos. E uma das ideias do podcast, eu estava até trocando uma ideia com outra pessoa que gravou um podcast daqui a mais ou menos 2 meses, que ele falou assim, cara, isso aqui, muitas pessoas que vêm, às vezes estão precisando ouvir isso, e às vezes a senhora vai ser usada por Deus para edificar a vida de uma pessoa, e quando eu criei o podcast no Twitter, era isso aqui, bater papo com meus amigos, para a gente poder juntos, né, conseguir trazer as nossas experiências, ver como pessoas comuns, como nós somos, também podemos nos aproximar de Deus, podemos ter uma vida com Deus, ter relacionamento com Deus, ter experiências com Deus, e esse que é o objetivo do nosso podcast. É muito bom, né? Eu já estava sentindo saudade já, né? Que parou um tempinho, mas graças a Deus já voltou. Que Deus abençoe a todos, te abençoe e continue te usando, né? Amém. E com esse canal de bênção, né? Amém. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou, queria te pedir, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Se você não é inscrito no Momento com Deus ainda, se inscreve, nos ajuda. Tá faltando cerca de 150 inscritos para a gente bater nossa meta dos 1.000 inscritos. Então, nos ajuda aí, divulga nosso canal. E uma coisa que eu deixo para você, tenha esses momentos com Deus. Com certeza, eles vão transformar a sua vida. Até a próxima, pessoal.